Muito boa noite a todos os telespectadores da TV Mais ABC. Hoje é terça-feira, dia 16 de maio, e estamos retomando o Esporte Mais aqui na nossa TV da região do ABC. Você assiste pelo canal 27 da NET ou também através do Facebook, da nossa live ao vivo aí, através do Facebook, pelo mundo inteiro, né? Então o Esporte Mais retorna aqui, você que já era um telespectador, que já acompanhava o programa com o Marcos Bonichini ou com a Ana Carla, né? Agora estamos retomando o programa aí para vir com muitas notícias da região do esporte do ABC e também um pouco aí sobre futebol, né? Sobre os nossos 4 grandes paulistas nesse Brasileirão e outros campeonatos por aí. Eu, Letícia Wepler, junto com o Roberto Gozzi, que se apresenta agora para vocês também. Boa noite, Roberto. Boa noite, Letícia. Boa noite ao pessoal que nos assiste. Tanto a Ana quanto o Marcos fizeram um grande trabalho aqui, né? Vamos tentar seguir a mesma linha, que seja o primeiro programa de muitos, o programa de estreia, e que vai dar tudo certo pra gente. Confira os nossos destaques de hoje. Mike chega ao Palmeiras e manda recado para a torcida. Cleison é aprovado nos exames médicos e fica perto de assinar com o Corinthians. Cruzeiro quer comprar direitos econômicos de Hudson, mas São Paulo faz jogo duro e quer o retorno do volante ao Morumbi. Chove forte na Bolívia e Santos tem dificuldade para treinar antes de jogo decisivo na Libertadores. São Bernardo se prepara para estrear na Série D do Brasileirão. Essas e outras notícias você acompanha agora no Esporte Mais. O São Bernardo que está pela primeira vez na Série D do Brasileirão. Infelizmente caiu, né, Letícia? Infelizmente, mas o São Caetano, que é um dos nossos times da região, subiu. Vamos ver alguns detalhes dos times da nossa região antes de começar? Após vencer a Série A2 do Campeonato Paulista, o São Caetano se prepara para a disputa da Copa Paulista, que começa agora no final de junho. O azulão está no mesmo grupo de Juventus, Nacional, Taubaté, Santos, Portuguesa, Água Santa aqui do ABC e Portuguesa Santista. Os 4 melhores colocados avançam para a próxima fase. Já o São Bernardo, que infelizmente caiu no Paulistão, se prepara para a estreia da Série D no Campeonato Brasileiro. O Wilson Júnior assumiu o comando técnico do time. O Tigre estreia fora de casa contra o Novo Hamburgo, atual campeão gaúcho. Inter de Lages e Foz do Iguaçu completam o grupo. Uma pena, né, Letícia? O São Bernardo caiu, o Água Santa bateu na trave, foi o melhor time da competição, mas não subiu. Ano que vem a gente tem o São Caetano e o Santo André nos representando na elite do futebol e vamos acompanhar o São Bernardo, né, durante todo esse campeonato da Série D. A gente lamentou muito, né, que o Água Santa não conseguiu o acesso, mas liderou aí a Série A2 praticamente o campeonato inteiro. Infelizmente, ali na semifinal não conseguiu a vaga, mas o São Caetano ficou campeão, aí está de volta à elite do futebol paulista em 2018. Agora tem a Copinha também, né? Que dá a Copa Paulista, a Copa Paulista, isso que dá direito a uma vaga na Copa do Brasil. Infelizmente, o Santo André, que não caiu, né, no Paulista, mas encerra o calendário porque não vai disputar a Copa Paulista, abriu mão, né? E agora a gente torce, então, para os times do ABC, o São Bernardo na Série D, como você bem lembrou e fez aí a matéria, enfrenta o Novo Hamburgo, um time forte que foi campeão gaúcho, só que a notícia boa aí para os torcedores do Bernô é que o time se desfez já praticamente, né? Muitos dos jogadores que conquistaram o Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo já foram embora. Letícia, mas se o time do São Bernardo está animado, o time do Palmeiras está mais ainda. Veja a novidade de hoje lá na academia. O Palmeiras entra em campo amanhã pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Internacional, mas a torcida do Verdão já tem motivos para comemorar. O lateral direito Mike, que conquistou o bicampeonato brasileiro com o Cruzeiro, chegou hoje ao Verdão. Revelado pela Raposa, Mike, de 24 anos, nunca jogou em outro clube. Mas apesar de jovem, o jogador tem bagagem e chega para brigar por uma vaga no time titular do Palmeiras, já que o incontestável Jean pode voltar a atuar como volante. E torcedor palmeirense, estou aqui só para dizer mesmo que eu vim para honrar esse manto. Pode ter certeza de quando entrar dentro de campo vou dar meu máximo para estar sempre aí dando alegria aos torcedores. Obrigado aí por tudo. Santos está na Bolívia para enfrentar o The Strongest pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Se vencer, o Peixe garante classificação antecipada para a próxima fase. Mas o Santos não vai ter moleza não. Hoje, por exemplo, os meninos da Vila tiveram dificuldades para treinar. Com fortes chuvas na região de Santa Cruz de la Serra, onde o Santos está hospedado,
os gramados ficaram alagados e o Peixe precisou desembolsar $700, cerca de R$ 2.100 para alugar o estádio municipal. Ainda no final de 2016, Cruzeiro e São Paulo anunciaram a troca do volante Hudson pelo atacante Neilton, ambos por empréstimo. Hudson se destacou em Minas Gerais, mas o atacante Neilton não marcou nenhum gol pelo tricolor. Agora a Raposa quer exercer os direitos adquiridos na época da troca e comprar o passe adquirido do volante, mas o São Paulo promete não facilitar a venda e conta com a volta do jogador no final do ano. Além de ganhar nessa troca, o Cruzeiro eliminou o São Paulo da Copa do Brasil e venceu o tricolor pelo Brasileirão. Que fase, hein? Na tarde desta terça-feira, o atacante Cleison realizou exames médicos no Corinthians e só falta assinar o contrato. O ponta se destacou com a camisa da Ponte no Paulistão e agora é jogador do Timão. E não para por aí, a diretoria do Corinthians agita o mercado da bola e nos próximos dias o lateral direito Cicinho deve ser apresentado em Itaquera. Agora tem uma dica para você que está em São Bernardo do Campo e quer comer uma pizza de qualidade, mas sem abrir mão do conforto e do romantismo. A Pizzaria Veneza, conhecida como a grife da pizza, vai te surpreender. A Pizzaria Veneza fica na rua Miragaia, número 6, Vila Pauliceia. Acesse o site pizzariaveneza.com.br e surpreenda-se. Que fase do Palmeiras, hein, Letícia? Agora no final da tarde chegou uma novidade pra gente de que o Sassá foi oferecido ao Palmeiras. O Cuca está avaliando, o Cuca que já recuperou o Dudu ano passado, né, que era nervosinho, estressadinho, pode recuperar o Sassá, que é um grande jogador, jovem, explosivo, tem potencial. O que você acha dessa contratação? E tá se envolvendo cada vez mais em polêmicas lá no Rio, né? Já foi cobrado pela torcida também nessa tarde, teve aquele um acontecimento de uma conversa de WhatsApp, sim, né, que vazou e tudo mais. Ele se explicou, falou que ele nem sabe usar crase, que não era ele conversando no WhatsApp, mas tudo bem. Agora, o Palmeiras se reforçando, realmente já tem um elenco muito forte, né? O Palmeiras tem, acho que é dos times paulistas o que tem o melhor elenco, que mais se reforçou aí apesar do título do Brasileiro, e ainda pensa em mais reforços, né? Com uma Libertadores que agora é muito mais extensa depois da modificação, acho que tá certo o Palmeiras. Sim. E o Sassá é muito querido no Botafogo, fizeram até um funk pra ele, você conhece? Não. Depois do intervalo, se você dançar, eu canto. Ah, tem a sassarrada, né? Sassá chega com um jogador jovem, né? Pode chegar para ajudar o Palmeiras, fazer sombra ali pro Borja. Não, é um bom jogador realmente, o Palmeiras aí que vem como favorito agora, né? Sem dúvida, lá ao lado do Atlético Mineiro, que também tem um grande time. E o Cuca é um gestor de pessoas, né? Querendo ou não, ele sabe controlar os apimentadinhos ali. Vamos ver. E agora, dando continuidade, o Santos, né? Você viu o que aconteceu com o Santos? Não conseguiu nem treinar, teve que pagar. Contratou um campo lá, alugou um campo para poder treinar. Complicado. Você vê a várzea que tá a Libertadores. Sempre foi, na verdade, né? Principalmente nesses jogos aí, aqui nos países sul-americanos, até os times brasileiros sempre reclamam, encontram dificuldades, né? De todas as questões, né, gente? Desde gramado até violência, até acessibilidade, enfim. Mas o Santos, que joga essa quarta-feira pela Libertadores, o Palmeiras também, né? Tem um duelo pela Copa do Brasil. O Santos pode conseguir a vaga antecipada se ganhar do The Strongest lá na Bolívia, isso, que é muito importante. Se ganhar, já classifica aí para a próxima fase, né? No grupo 2 da Libertadores. Ou se empatar e perder, aí fica tudo para o próximo jogo, que vai ser na Vila Belmiro, o último jogo da fase de grupos. É isso aí, vamos para um break, já a gente volta. De volta com o Esporte Mais aqui, ó, a partir de hoje, todo dia aqui, viu? De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da noite aqui na TV Mais ABC. E você também pode participar com a gente através do e-mail contato@tvmaisabc.com.br. Você que é aqui da região, que tem notícias do esporte aqui da cidade de Santo André, de São Caetano, de São Bernardo, quiser passar alguma coisa aqui pra gente divulgar no programa, né, sobre o esporte da região, fique à vontade. Mande aí sua pauta que a gente vai dar uma olhadinha, tá? Agora a gente tem notícia também do São Paulo, né, Roberto? Que apesar das 3 eliminações aí
já consecutivas nesse ano de 2017. Também começou com derrota no Campeonato Brasileiro, mas tem novidade por lá? Sim. A gente falou ali no off, o Cruzeiro já passou a perna no São Paulo 3 vezes esse ano, né? Eliminou da Copa do Brasil, ganhou no Brasileirão e na troca do Hudson com o Neilton. O Cruzeiro pode pedir música já, então. Pode pedir música. Aqui na TV+. O Neilton, que não marcou nenhum gol ainda com o São Paulo, deve ser devolvido, vai ser repassado a outro time. Já o Hudson ganhou a vaga de titular, tá brilhando lá. O Cruzeiro quer contratar o jogador, mas o São Paulo promete fazer jogo duro, quer a volta do volante, que é um grande volante, né? Ano passado foi bem com o São Paulo, não tem motivo para sair, só que agora o Cruzeiro não vai liberar fácil, né? Tem a vantagem no contratual de pagar a multa, né? Afinal, o São Paulo já mostrou nesses jogos aí que está precisando se reforçar, né? Sem dúvida. E o Neilton, que foi um pedido do Rogério, né? Um pedido pessoal dele e agora nem pro banco de reservas fica. Rogério que está muito mal, eu até escrevi uma coluna hoje para o jornal Cruzeiro do Sul, eu coloquei assim, Rogério Ceni deve ser técnico ou contador do São Paulo, porque a cada derrota, a justificativa através dos números chega a ser comédia, né? Todo mundo, a imprensa em geral já não está levando a sério. E o Rogério corre grande risco de cair nas próximas rodadas se não tiver vitória, Letícia. Números e posse de bola, né? A gente sabe que posse de bola é um dos fatores mais enganadores aí do futebol. Por exemplo, nas últimas 2 derrotas que o São Paulo teve, ele teve mais posse de bola com o adversário, mas acabou perdendo. Então, não adianta nada, né, Rogério Ceni, ficar alegando que teve mais posse de bola. Não, e outra, a posse de bola dele com times de 4ª divisão do Nacional, times que não estão em nenhuma divisão. O Campeonato Paulista não é parâmetro, né? Quando enfrentou um time mais forte, Ponte Preta, Corinthians, Palmeiras, Santos, o Cruzeiro, até o time da Argentina na Sul-Americana não foi bem, né? Mostrou a fraqueza do elenco e do treinador, que falta bagagem. O Rogério devia se reciclar, tirar um pouquinho dessa arrogância e aprender mais futebol. Concordo, Roberto. E o Coringão, hein? O Coringão tem novidades também. O Cleison fez exame médico hoje, só falta assinar. E o Carille pediu a contratação do lateral Cicinho, não é aquele que jogou no São Paulo, que jogou na Ponte no Santos, está na Bulgária, se eu não me engano. Jogador de 27 anos, também atua como volante. O Fagner está sem reserva no momento. Os 2 jovens da base se machucaram e o Carille pediu uma contratação com certa urgência. Então, nos próximos dias, Cicinho deve desembarcar em Itaquera, Letícia. O Léo Príncipe, que também, sempre que precisou substituir aí o Fagner, não vinha muito bem, né? Não tinha o mesmo nível de qualidade do Fagner. E eu acho até que o Romero, às vezes, podia jogar como improvisado ali, porque ele já faz mesmo essa correria toda de lateral, né? Ele tem um papel importante nessa fase defensiva do esquema tático do time, então, quem sabe, até essa contratação chegar, por que não utilizar o Romero ali agora que chega o Cleison, né, pro ataque, coloca o Cleison no ataque e o Romero pra lateral. E é necessária a contratação, né? Porque o time do Corinthians, no papel, é bom, mas o elenco não tem, né? Se o Fagner machucar hoje, tem que improvisar o Paulo Roberto, que é um volante na lateral direita. Na verdade, o time está organizado, né, Sim. Roberto? A gente viu isso com o título do Campeonato Paulista, é um time organizadinho, o Carille conseguiu compactuar toda a defesa, acertar o ataque, os contra-ataques, só que se alguma dessas peças importantes, como o Rodriguinho, Jadson, Fagner, o próprio Guilherme Arana, que faz excelentes cruzamentos, né? Cruzamentos não, até passes, a gente chama, porque né? Ele não cruza, parece que ele passa mesmo, né, pro atacante. Então, qualquer uma dessas peças que se machucar, o Corinthians não tem uma reposição à altura, então precisa contratar também. E um campeonato brasileiro longo, né, geralmente com lesões, é muito necessário. O Corinthians está entre os favoritos. O pessoal tá falando, a quarta força e tudo mais, mas chegou, né? Não, acho que depois do Paulistão, viu, esse negócio de quarta força aí já era, ó. Tem 38 rodadas de Campeonato Brasileiro, mas também tem a Sul-Americana e eu tô apostando que faltam 10 jogos pro título do Corinthians, vamos contar aí. É o caminho mais fácil para a Libertadores, né? Tropeçou contra a Chapecoense, deve ter mais alguns tropeços durante o Brasileirão. É normal, não dá para cobrar muito do Corinthians. No Brasileirão, agora na Sul-Americana, como você falou, tem tudo para ganhar mesmo, um dos favoritos. São Paulo caiu fora, tem poucos times brasileiros de alto nível, tem o Fluminense, passou na Bacia das Almas, o Cruzeiro caiu fora, então o Corinthians tem tudo para vencer essa Sul-Americana, Letícia. Eu tô apostando no título, né? Até porque o Cruzeiro, São Paulo, como você falou, são times... A gente sempre vê mais dificuldade nos times brasileiros, né? Sim. Agora resta só o Fluminense, o Sport, né? Que também classificou nos pênaltis lá, quase perdeu, mas foi para os pênaltis, o Magrão fez excelentes defesas. Mas acho que o Corinthians
vai dar um foco assim especial na Sul-Americana, até porque é um título que ainda não tem, né, na sua sala de troféus, e aí é um caminho mais fácil realmente para a Libertadores. E uma notícia agora de última hora, voltando a falar do São Paulo, o patrocinador master de São Paulo, que é um banco, acabou de prometer um reforço de peso para o tricolor. Estão falando em Everton Ribeiro, para solucionar o meio-campo do São Paulo. O Everton Ribeiro, que já era cotado, inclusive no Flamengo, né? Sim. Porque é um jogador caro, né? Além do valor que vai de contratação, o valor de salário, mas chega para resolver o problema do São Paulo? Ah, não. Para resolver, acho que precisa muito mais de que uma peça só, né? Um jogador. Acho que precisa o time inteiro se organizar mesmo, e a teoria do Rogério Ceni precisa funcionar na prática, coisa que não está acontecendo aí no esquema tático do time. Porque não adianta as peças, né? Se você for ver, o Cueva é bom jogador, o Prato, o Jusilei, tem um bom time, mas não tem quem carregue, não tem o técnico, né, Letícia? Mas não está se acertando, né? Peças boas realmente o São Paulo tem nomes. Agora todo mundo precisa se unir, precisa dar certo, porque é um coletivo, né? Não é o esporte de um jogador só. E hoje também saiu a informação de que o Rogério Ceni teve uma discussão com o Cícero no clássico contra o Corinthians, deixou cair uma prancheta, acertou o Cícero, parece ele não que gostou. chutou a prancheta e pegou no Cícero. O Cícero né? se irritou, o Cícero que é um pedido dele, né? Que é ali um dos queridinhos que é um profissional dele. muito elogiado, inclusive, Sim. né? Pelo trabalho que vem fazendo no São Paulo. Sem dúvida. Antes da gente encerrar, eu quero mandar um abraço pro pessoal da Fescote, a marca que me veste. Também o pessoal da Pizzaria Veneza, que estão lá nos assistindo. E a gente vai jantar lá, né, não, Letícia? O Esporte Mais, que é um oferecimento aí da Pizzaria Veneza, né? E a gente vai ver aí, conversar, para ver se de repente não consegue sortear também, né? Vou conversar assim para toda sexta-feira, que é um lugar, além de ser aconchegante, é um lugar tranquilo, reservado, romântico para os casais. Isso é interessante, é legal. É importante. Então é isso, até amanhã. A gente volta então amanhã com mais Esporte Mais e mais notícias do futebol paulista e da região do ABC para vocês.